queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição dos jovens, da classe dos jovens, lição de número 4, Glória a Deus, que tem como título a sabedoria divina. A sabedoria divina é a lição de número 4 e que vamos estar comentando nesta oportunidade, né? Há aqui uma tabela pedagógica que eu quero passar para os irmãos, de suma importância. Nós podemos observar que a sabedoria humana está baseada no conhecimento parcial, a sabedoria divina está no conhecimento infinito e celestial. A sabedoria humana produz orgulho, a sabedoria divina produz humildade. Né? A sabedoria humana produz inveja, a sabedoria divina produz consideração para com os outros. A sabedoria divina humana produz ambição e egoísmo, e a sabedoria divina produz imparcialidade. A sabedoria humana produz desordem, a sabedoria divina ela é pacífica e submissa, não é? E a sabedoria divina, a sabedoria humana não é espiritual, não é? Uma boa parte vem da parte do inimigo, não é? Já a sabedoria divina, ela é pura e cheia de misericórdia. E por fim, a sabedoria humana produz a sorte, toda sorte de coisas ruins, mas a sabedoria divina, ela é cheia de misericórdia. Deus abençoe. Um quadro aqui importante na classe dos jovens. Nós vamos estar comentando a sabedoria divina baseado em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 18, no seu verso de número, capítulo 1, versículo 18 a 25. Não é? Então vamos estudar sobre, Paulo vai resumir, ele vai usar Isaías capítulo 29, né? E ele vai fazer aqui uma parafrase importante, e no primeiro tópico da lição está escrito assim: a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. O segundo tópico é a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus. E o terceiro tópico, deixa-me ver aqui, o terceiro, na verdade não tem o terceiro tópico, só são 2 tópicos, né? E não tem o terceiro tópico. Ok? Mas vamos trabalhar aqui sobre a cruz de Cristo e a loucura do mundo, não é? A cruz de Cristo e o poder de Deus para os salvos. A sabedoria de Deus prevalece sobre a sabedoria do mundo. Não pode ser obtida por meio de legalismo religioso. A verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana, né? Por determinação humana. A Cristo, a verdadeira sabedoria, os salvos alcançam a sabedoria de Deus na cruz de Cristo, tá certo? E nós vamos trabalhar aí a exegese desse texto, que Paulo disse assim, porque pela palavra da cruz, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio, o teu aguilhão? Onde está o sábio, o teu onde está o sábio? Onde está a escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria do mundo não conhece a Deus, pela sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Tá certo? Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Né? Essa questão de loucura e fraqueza de Deus são parafrases que Paulo vai aludir. Né? Quando vamos trabalhar o versículo 18,
A mensagem da cruz aí encontra-se a chamada palavra de sabedoria de palavras, né? E vamos ver no versículo 17 que Paulo vai usar essa frase, né? Os que creem, os que perecem, ou seja, está se referindo à sabedoria de palavra humana e não à doutrina de Cristo, mas o estado final é que se refere, né? Então, para os que se salvam, por exemplo, ou seja, para os que estão no caminho da salvação, que é o caminho que estamos pertencendo, né? O poder de Deus inclui a sabedoria de Deus, o oposto da loucura, não é? No capítulo 1, versículo 24 de 1 Coríntios e Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e Romanos 15, versículo 13. O que parece ao mundo fraqueza no plano de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. E em seu modo de entrega por seu apóstolo, ou seja, é realmente o poder de Deus para eles e para a salvação e loucura para que desejar a sabedoria de Deus. Então, realmente, é a mais elevada, a sabedoria é a sabedoria de Deus, né? Vamos ver que no capítulo 19 está escrito assim: porque destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porque está escrito, ele vai usar no capítulo 29, verso 14 assim, em outra palavra, destruirei todos os planos humanos de salvação, não importa que os sábios eles pereçam, ignorarei as melhores ideias dos homens, até a mais brilhante, né? Na Bíblia Viva está bem explícito isso aí. Então foi nesse texto, versículo 19, que Paulo vai usar uma referência no capítulo 29 de Isaías, versículo 14, né? Então, quando a Bíblia vai se referir ao sábio, ela está dentro desse contexto geral, é aquele que exaltaria o conhecimento humano, não é? Enquanto o escriba em si indica os judeus e o questionador, né? Enquanto a Bíblia o escriba indica o judeu, e o questionador indica o grego, né? Que debatia dentro da questão filosófica. Então, a questão que diz no texto sobre este mundo, essas palavras, elas todas são três mencionadas exclusivamente. Questionador, mundo não significa mundo físico, mas um sentido ético desta era, por exemplo, né? Em contraste com o que está por vir, entendeu? Então, e a última palavra é empregada posteriormente para designar todos que estão fora da comunhão de Cristo, na comunhão cristã, pois no versículo seguinte é contrastado aos que crerem, né? Aos que crerem. E assim sucessivamente. Então podemos observar que todo esse contexto bíblico apontado aqui, vamos ver que a palavra dons é usada aí como pneumáticos, né? E quando no versículo 25 diz assim: a loucura de Deus é para os sábios e a fraqueza de Deus é mais forte que os seres humanos. Então a loucura de Deus nesse método de salvação pela cruz, na verdade salvou os homens de seus pecados, e assim chamada de loucura, porque provou na prática ser mais sábia do que as sabedorias humanas. Então seria um negócio assim meio descabido dentro dos meios filosóficos, precisar de cruz para salvar uma pessoa, sendo que cruz era prisão. Então soou para os gregos uma loucura, né? Soou para os gregos loucura. Só que Deus tem os seus métodos e, por ser Deus, obviamente, ele faz conforme lhe apraz, ok? Lhe convém, né? No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, diz assim: o Senhor me possuía desde o início, antes das suas obras mais antigas. Então, nesse texto aqui, proverbista, ele vai dizer, fica claro que a sabedoria é a verdade, né? A sabedoria é a verdade tal que existe um Deus, existe o Senhor, e que ele tem o caráter absoluto. Ele tem o caráter absoluto. Então, a sua sabedoria é sempre mais adiantada do que a dos seres humanos, por maiores faculdades que você passe, enfim. Vou contar aqui uma ilustração para embasar aqui o que estamos trabalhando. Uma criança, ela viajava
de um trem pela primeira vez e ouviu que teria de cruzar vários rios na viagem. Quando pensava nos rios com tanta água, ela se sentia perturbada e tinha medo, né? Porém, cada vez que o trem se aproximava de um rio, sempre havia uma ponte que permitia cruzar por cima dele com segurança. Observe, depois de passar sem problemas por vários rios e correnteza, a menina se recostou no seu assento, dando um suspiro de alívio. Então se dirigiu à sua mãe e disse: já não estou mais preocupada com os rios, pois alguém colocou pontes em todo o caminho. Assim como essa menina estava com essa aflição, calma, Deus tem uma palavra de sabedoria para a sua vida. Deus é sábio. E assim, quando nós encontramos as águas profundas das tristezas, dos problemas, das dificuldades, não é? Que quando vai chegando você se apavora, se atemoriza, calma. Esses problemas para nós são insolúveis, mas Deus é a ponte que nos faz atravessar o rio dessa agonia, tá certo? Fique com essa reflexão, essa ilustração para o nosso conhecimento, ok? Muito bem. Quando vamos falar sobre judeus e romanos, não conseguimos compreender a relação da vitória de Cristo na cruz e a mensagem de justiça de Deus por meio da cruz, que se tornou aos gregos e aos romanos, em especial para os judeus, uma pedra de tropeço. Para os gregos, o herói era sempre o vencedor triunfante, e para os romanos, a morte de cruz era subversiva, os inimigos políticos. Para os judeus, a morte de Cristo na cruz era sempre uma maldição, conforme está escrito no capítulo 21, versículo 23 de Deuteronômio. A cruz de Cristo é o poder para os salvos, por exemplo. É o poder para os salvos. Enquanto os romanos, os gregos, os judeus e os sábios, segundo este mundo, a morte de Jesus Cristo era uma pedra de tropeço, para os cristãos, a pedra angular era o único meio de se chegar a Deus. Observe o contraste, não é? Observe o contraste. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 a 8. Então, a obra de Cristo satisfaz a necessidade da justiça de Deus pelo pecado da humanidade, pois anulou a sentença de morte que havia contra a humanidade, assim conquistou o direito de justiça perfeita, que atribuía a todo o que crer e aceita o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Né? Então, a justiça de Cristo, conquistada por meio de sua morte, é imputada gratuitamente ao pecador que se arrepende e crê no fato da justiça de Cristo, na base da justificação, aceitando a ampla graça de Deus, a graça que tem tem como centro a cruz de Cristo. Então podemos observar que a sabedoria de Deus é totalmente antagônica à sabedoria humana, não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enquanto muitos ficam procurando coisas sofisticadas, Deus trabalha com a simplicidade. Mesmo que pareça loucura, mas Deus trabalha com a simplicidade. Bendito seja o Senhor. Não é? Então, a sabedoria de Deus ela prevalece sobre a sabedoria do mundo. Não é? Paulo ele vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 21, ele vai usar palavras como: tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Tais palavras se referem àqueles que conhecem a existência de Deus por meio do conhecimento natural, mas não conhece a Deus como uma coisa, e reconhece a existência de Deus, mas não submete ao seu senhorio, ao seu poderio, para servi-lo e o adorá-lo, ok? E dentro desse contexto podemos observar que dentro desse fator da cruz de Cristo, não é? John Stott ele tem um material, uma obra muito importante, a cruz de Cristo. Ele aborda muito bem um assunto primoroso dentro desse, inclusive usei como base da minha exposição aqui. Foi um dos materiais que eu usei para a exposição desta lição. Ele vai trabalhar muito bem a questão da morte
de Cristo e essa questão da substituição de Deus, ou seja, ele substituiu essa sabedoria dos gregos pela cruz, que aos gregos era loucura, não é? No segundo tópico da nossa lição diz assim: a vida eterna é a verdadeira sabedoria, e a verdadeira sabedoria vem de Deus. Não pode ser obtida por meio de legalismo religioso. A sabedoria de Deus aponta para a cruz de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 a 25 e verso 30, para partilhar do sofrimento de Jesus, para o testemunho da vida transformada. Muitos judeus que viviam em Corinto, por exemplo, defendiam uma justiça própria, divinda pelo conhecimento, conforme já vimos, né, até na introdução, na primeira lição, os gregos, o Coríntios, por exemplo, eles eram adeptos da filosofia, e por ser uma cidade cosmopolita, porque tinha vários portos ali, e o turismo e também o turismo comercial, vamos dizer assim, era muito grande, então circulava muitas culturas, muitas pessoas de culturas diferentes, e eles, os irmãos que iam aceitando a Cristo, mas também tinha aqueles maus hábitos e costumes daquelas culturas que se impregnavam dentro deles, né? Então, por isso, Paulo trabalha dentro da questão, enquanto os judeus tentam desmistificar a sabedoria de Deus dentro da simplicidade, Paulo vai dizer que é loucura para o mundo, é loucura para os gregos. Esse mundo aqui seria os gregos, não é? No primeiro momento, não é? No contexto imediato. Então, dentro desse contexto todo, nós podemos observar que o que a cruz de Cristo representa, queremos que ela é loucura para o mundo e o poder de Deus para a salvação de todos os homens, não é? Aqueles que creem em Cristo Jesus. Porque se não for a cruz, estávamos perdidos, estávamos totalmente derrotados dentro das nossas pretensões, não é? Então, a cruz de Cristo, dentro do seu bojo contextual, podemos ver que tudo que Cristo trabalhou, que Cristo fez por meio da cruz, né? Então, é um fator assim, de forma que alegra o nosso coração, como Deus trabalha dentro de uma simplicidade que fez coisas tão gloriosas que não temos nem como expressar a gratidão e a forma sábia de como Deus trabalha para salvar o vil pecador. Bendito seja Deus. Aleluia. Não é? No segundo tópico, no segundo subtópico diz assim, segundo tópico, e o segundo subtópico diz assim: a verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. Alguns gregos com tendências gnósticas, movimentos filosóficos, religiosos, caráteres estoicos, místicos. Meus irmãos, se nós temos um canal, eu tenho um canal onde eu posto aulas de teologia, não é? E no canal eu estou trabalhando exatamente isso, as novas correntes teológicas, filosóficas, não é? E a última aula eu trabalhei sobre a teologia liberal, não é? A próxima aula nós vamos estar falando sobre a ortodoxia generosa, não é? Ou seja, tem gente que trabalha mais o amor de Deus do que a justiça, não é? A cruz de Cristo é o amor de Deus para conosco, mas não anulou a justiça. Então, no canal Rascunho Teológico, eu estou trabalhando essa questão. Se você desejar, dê uma passada lá, né, e escute os áudios, né? Tem uma sequência, já tem 5 aulas, onde estou trabalhando essas questões, dessas novas teologias, novas visões, que não aglutinam, não somam com a palavra de Deus, não somam, não é? Mas você vai observar o quanto as tendências, né, do mundo vêm influenciando a igreja, visto que não pode. A igreja tem que influenciar o mundo, a igreja tem poder de Deus, a igreja é batizada com o Espírito Santo, a igreja tem dons espirituais, a igreja foi chamada para pregar, a igreja foi comprada na cruz de Cristo por meio dessa loucura, já que os gregos pensam e chamam de loucura, de forma que nós temos aí motivos sobejos para poder
e adjetivos, e muitos adjetivos para pregarmos a sacrossanta palavra, vivermos e também anunciar o Evangelho de Cristo. Temos subsídio suficiente para toda a vida, enquanto a igreja permear e andar na terra, tá certo? Muito bem. Enquanto a igreja estiver existindo, nós estaremos sempre dentro desse contexto, tendo subsídio suficiente para pregar o Evangelho e viver. O importante de tudo isso não é só pregar, é viver, não é? Eu digo isso com experiência própria. Nesses dias de pandemia, né, nós estamos pregando na rua, né? Estamos pregando na rua, estamos vendo que as pessoas, elas querem ouvir a palavra, elas necessitam ouvir a palavra, não é? E elas têm, assim, respondido constantemente. Aliás, as pessoas têm pedido, né? Vai aqui uma saudação de paz ao evangelista Edmilson Lima, foi por sua iniciativa que esse trabalho vem dando certo, né? É a igreja na rua, né? A igreja não precisa do templo para cumprir o seu chamado. O chamado da igreja é ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então vamos para o maior púlpito do mundo, não é? Não precisamos disputar púlpito com ninguém. Tem a rua, tem o campo. As pessoas estão querendo ouvir a palavra de Deus, né? Então, quando vamos trabalhar dentro desse contexto da sabedoria divina, que eu já disse que é antagônico à sabedoria humana, obviamente. Quando vamos falar de sabedoria humana, nós vamos falar de ciência, de estudo de experiências genéticas e coisas assim, certo? Só que com Deus, dentro desse contexto, Ele nos deu o plano da criação, nos deu o plano da redenção, nos incluiu dentro do plano da redenção. Então a sabedoria de Deus corresponde com todas as expectativas que o ser humano tem, com todas as necessidades que o ser humano tem e precisa ser sanada. A sabedoria de Deus corresponde de forma sobeja. Glória ao nome do Senhor. Na verdade, eu falo sobeja, mas Deus não tem nada de sobra. Deus tem o suficiente. Deus não falta nada em Deus. É santo, é poderoso, é gracioso, é maravilhoso, é justiça, porque Ele não folga com a injustiça. Ok? É perdoador, é gracioso, não é? E assim sucessivamente. E tudo isso não inibe a sua justiça, não inibe quando Ele tem que julgar, que fazer juízo, não é? Então Deus trabalha dentro desse contexto. A sabedoria divina, ela trabalha dentro do fator sobrenatural. A sabedoria divina não é a sabedoria natural, não é? Não precisa sentar em bancos de faculdade, não. Deus é a faculdade da mente humana. Deus é a faculdade da mente humana, ok? Então, dentro desse contexto, tudo isso é uma responsabilidade de um Deus soberano que trabalha dentro do sobrenatural e trabalha dentro do agir para que dá ao ser humano tudo aquilo que seja capaz para que ele entenda a graça salvadora, a graça perdoadora, a graça libertadora e a misericórdia que permeia sobre a vida do homem. Então, a sabedoria, ela pode ser conduzida para os caminhos que são caminhos inesgotáveis, caminhos insondáveis. Quer conhecer esses caminhos? Atente para a sabedoria de Deus, não é? Caminhos inesgotáveis, caminhos insondáveis e caminho infinito, não é? Quanto mais buscamos a presença de Deus, mais experiências e satisfação de graciosidade descobrimos. Isaías já dizia assim, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, isto é, a sabedoria divina dentro do seu baú, vou chamar assim, dentro da minha simples linguagem, dentro do seu baú tem tanta coisa que ainda não sabemos, mas só conseguiremos vislumbrar isso, só conseguiremos viver isso dentro da soberania ou da sabedoria divina. Então, quando vamos olhar para a cruz, é o exemplo crasso, básico, primordial, é o exemplo fulminante, culminante da verdadeira sabedoria
é a cruz de Cristo. Enquanto muitos têm planos mirabolantes, Deus trabalha com a simplicidade, ok? Para Cristo não foi tão fácil. O Cristo, homem, mas ele se fez carne e habitou entre nós e sofreu até a morte e morte de cruz. Então, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Ninguém consegue entender isso, né? E existe um hino na harpa cristã que o poeta cantou assim: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aí você pode pensar, não, eu sou uma pessoa assim, caráter assim, Deus muda caráter, Deus transforma vidas, Deus liberta por meio da mensagem da cruz, graças a Deus. E até morrer eu a vou proclamar. Se eu não puder pregar no templo, eu estarei pregando na rua, mas enquanto estiver vida, estarei proclamando, vivendo, crendo e obedecendo a mensagem da cruz. Glorificado seja o nome de Jesus. Nós vamos ver que no livro de Eclesiastes, né, nós vamos observar no capítulo 15, verso 6, diz assim, que a sabedoria divina nos acumulará tesouros de alegria e júbilo. Então, tudo que tem no contexto da sabedoria divina é para o cotidiano do homem, é para a vida do homem, é para a sabedoria do homem, é para a inteligência, para o desenvolvimento, não é? De que o homem tem diante de Deus. Quais os benefícios da sabedoria divina? Quais os benefícios da sabedoria divina? Não é? Como a nossa lição aqui só tem 2 tópicos, né? E praticamente eu já exauri aqui, por exemplo, Cristo, a verdadeira sabedoria, e o salvo alcança a sabedoria de Deus através da cruz, né? Então, quais as sabedorias divinas que nós temos aí para alcançar os benefícios da sabedoria divina, né? Quais os benefícios, né? Nós vamos observar que a sabedoria divina, ela produz generosidade no nosso comportamento, né? Ela produz generosidade no nosso comportamento. Então, Eclesiastes capítulo 8, verso 1 diz assim: quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e com ela a dureza do seu rosto se transforma. Mas a sabedoria de Deus, quem é realmente sábio, né? O rosto reluzente se refere a homem sábio que é gracioso pelo seu comportamento, e cuja delicadeza é vista pela expressão facial. É um contraste no capítulo 28, verso 49 e 50 do livro de Deuteronômio, né? Então, vamos ver em Daniel capítulo 8, verso 23, diz assim: levanta-se, ó rei, de dura semblante, mestre em astúcia. Então, o rei pode ser sábio, mas o semblante é duro, não tem generosidade, ok? Outro sim, a sabedoria de Deus, ela produz reconhecimento da autoridade e a obediência aos mandamentos, né? Obediência aos mandamentos de Deus. Então, tudo isso está dentro do contexto da sabedoria divina. Um dos fatores dos textos que eu quero deixar aqui para os jovens é Eclesiastes, capítulo 8. Né? Pode ler o capítulo 8 todinho, você vai ver as parafrases inteligentes dadas por Deus, possivelmente, ao sábio rei Salomão. Ele vai trabalhar essa proposta. Outro benefício é que a sabedoria de Deus dá o discernimento no tempo e modo de realizações, né? Dá no tempo, a sabedoria de Deus dá discernimento do tempo e o modo de realizações, ou seja, como realizar as coisas. Então, por isso que a Bíblia nos diz que é sabedoria, peça a Deus, né? A sabedoria dá consciência de que há limite no poder, no saber e no poder humano, né? Limite no saber e no poder. Outro, sim, a sabedoria dá a conhecer a perversidade do coração humano, entendeu? A sabedoria de Deus não se engana com o encher linguiça dos homens, não se engana. Então a sabedoria leva a confiar e a desfrutar as alegrias nas bênçãos de Deus.
A sabedoria leva a confiar e a desfrutar com alegria as bênçãos de Deus. E, nesse contexto, terminamos aqui as 6 formas, né? Os 6 benefícios que a sabedoria de Deus nos concede, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o poder de Deus e a misericórdia encontrem guarida no seu coração. E na próxima aula estaremos falando sobre o caráter da pregação de Paulo, na aula de número 5, tá certo? Espero poder ter ajudado. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para me dar uma ajuda aí, dá uma ajuda no canal, para o canal crescer um pouco mais, que a cada dia que ele cresce, nós temos condições de expandir essa mensagem para um pouco mais de pessoas, tá certo? E se você já é inscrito, deixa o seu like, se quiser deixa o seu comentário e nós responderemos todos, se Deus assim nos permitir. Um abraço e até a próxima, se Deus assim nos conceder a vitória. Em nome de Jesus.